E no santo lugar, nós entramos num ambiente de santidade. Aqui nós descobrimos que todo cristão é chamado a ser santo como Deus é santo. Você foi chamado à santidade. Tem coisas na sua vida que precisam sair. Tem coisas na sua vida que precisam ser abandonadas. Não só pecados. Porque Paulo disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso dar uma cutucadinha? Irmãos, tem muita coisa que a gente deixa entrar na nossa casa, que em si não é pecado, mas não trazem boas influências. Vou só dar um exemplo. A próxima novela da Globo, a novela das 6, vai tratar de reencarnação. Você acha que um cristão deveria assistir algo que trata de reencarnação? Se nós não cremos, porque reencarnação não existe. Hebreus 9:27 diz assim: cabe ao homem morrer a uma única vez e depois virá o juízo. Se você está aqui visitando e crê nisso, desculpa, mas eu estou te decepcionando. Você está crendo numa furada. Porque a Bíblia diz que nós só nascemos e morremos uma única vez. E depois disso, você e eu teremos que enfrentar Deus no dia do juízo. Você não vai ficar vindo em vida após vida para tentar ir melhorando, para quem sabe um dia você chegar a algum lugar, porque vira uma roda sem fim. Nessa vida você veio bem, na outra você já pisou na bola, aí tem que vir tudo de novo. Irmão, quando isso acaba? Quando você virar anjo? Quando você virar um ser de luz? Por que então Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para redimir-nos do nosso pecado, para que no dia do juízo a gente possa enfrentar Deus de cara limpa. Então, se você gosta das novelas da Globo, eu vou dizer uma coisa para você: você está deixando coisa que não presta entrar dentro da tua casa. Porque a maioria é sempre ensinamentos de feitiçaria. Esses dias eu tenho assinatura de um jornal gospel, e me veio a matéria de que às 6 horas da tarde, na novela das 6 atual, 2 homens se beijaram. E sabe, irmãos, esses dias eu disse para Neide: o diabo não quer tocar eu e você, porque nós já temos a nossa consciência formada. O diabo quer tocar os nossos filhos. Por quê? Porque o seu filho pequeno começa a ver essas cenas. Quando ele for maior, ele vai achar a coisa mais natural do mundo: o relacionamento entre homem e homem, mulher e mulher. Ele não vai questionar. Hoje a gente não tem isso como normal, e esse povo pode dizer assim: ah, vocês são antiquados, vocês são retrógrados. Não, a gente fica com a palavra de Deus. Deus criou Adão e Eva, e ele disse assim: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se a uma mulher. E Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ah, mensagem de ódio, porque agora o negócio é isso, você não pode falar nada contra que é mensagem de ódio. Não, meu irmão, Jesus morreu na cruz por todos. A gente está aqui aberto a abraçar todos, sem discriminação. Nós abraçamos as pessoas, mas nós nunca abraçaremos o pecado. Nós nunca seremos a favor do pecado. Ah, pastor, mas eu sou cristão e eu sou um cristão moderno. Cuidado, meu irmão. Eu sou um cristão que gosta de ficar com a Bíblia. Se a modernidade for ferir a palavra de Deus, então eu vou ficar com a palavra de Deus e prefiro ser chamado de retrógrado. Então, numa novela, às 6 horas da tarde, 2 homens estavam se beijando. E isso está entrando dentro da casa de muito crente. Então, quando eu entro aqui no santo lugar, eu descubro
que eu fui chamado à santidade. Tem certas coisas, meu irmão, que não tem que estar entrando dentro da tua casa. Pastor, o que eu vou assistir? Não assiste nada. Simples. Assiste nada. Desliga a televisão. Ou se você tem uma Smart TV, põe no YouTube e deixa fritar, meu irmão. Põe lá para repetir um louvor atrás do outro. Põe pregação. Deixa o couro comer na sua casa. Deixa o Espírito Santo fluir lá. Mas então a gente entra dentro do santo lugar em oração. Aleluia. E aí nós vamos nos deparar com 3 peças. Nós vamos nos deparar com a menorá ou o castiçal, que é um símbolo do Espírito Santo. Aqui eu vejo que a minha vida tem que estar como esse castiçal aqui, ó, pegando fogo. Fala para o seu irmão assim: você precisa ser um crente incendiado. Você precisa ter fogo de Deus na sua vida, querido. E é nessa hora, quando eu chego aqui no candelabro, em espírito de oração, eu me vejo à frente dessa peça e eu peço: Espírito Santo, me enche. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser luz no meio de um mundo em trevas. Eu quero levar a luz do Senhor por onde quer que eu for. Essa é a hora que eu me aproprio. Eu oro Efésios 5:18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Hoje lá no casamento lá tinha um pessoal tomando Red Label. Aí eu olhei para a Neide e falei assim: se eles já tivessem tomado da bebida que eu já tomei, eles iam largar de sair facinho. Falei, eu tomo umas fortes que não se compara a nenhuma dessas aí. Não dá ressaca. E pelo contrário, deixa a gente nas nuvens. Porque Paulo diz assim: não vos embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você precisa ter a experiência de sair de uma reunião, de sair de um culto, de sair do momento da oração, embriagado do Espírito, cheio, transbordante. Dá uma crise de choro, dá uma crise de riso. Pegar e falar: irmão, deixa eu sentar aqui um pouco aqui que eu estou sem condição de dirigir. Deixa eu respirar. Porque Deus é vivo e Ele é real. Quem já experimentou essa embriaguez sabe do que eu estou dizendo. E já tem uns falando assim: ô Jesus, que seja hoje tomar um golinho. Porque o trem é bom, irmão. Depois que eu me embriaguei do Espírito, nunca mais eu me embriaguei na carne. Porque não tem nada melhor do que ser embriagado do Espírito de Deus. E Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo e não com vinho. Mas aí depois, eu me achego em oração à mesa dos pães. Na festa dos tabernáculos, você vai ver 12 pães aqui. Nós falamos domingo passado, os pães representam a nossa vida. Mas os pães dessa mesa, que era chamado a mesa da proposição, ou a mesa dos pães da presença. Quando eu chego aqui na mesa dos pães, é onde eu vou comer do pão da presença. Você precisa ter a experiência de, em oração, se alimentar de Deus. Sabe aquele negócio assim que você está orando e sua boca enche d'água. E você fala: Jesus, Tu és o meu pão da vida. Tu és o pão verdadeiro. Quem de Ti se alimenta nunca mais vai ter fome. Essa é a hora que você pode ter um cálice de suco de uva e um pedaço de pão e tomar a ceia. Essa é a hora que em oração você pode chegar e ler João 6.
lá pelo verso 50, que vai dizer assim, Jesus dizendo, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, quem de mim se alimenta é esse que tem a vida eterna, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então essa é a hora que em oração eu como do pão da presença. Eu me alimento do Senhor. Essa é a hora também que eu vou ler a palavra de Deus, não para ser confrontado com ela, mas para se alimentar dela. Mas sabe, irmãos, agora nós vamos entrar na mensagem de hoje. Tinha algo interessante na mesa dos pães. Incenso era jogado aqui. Então aqueles pães, Everaldo, ficava no meio dos incensos. Interessante isso. Porque Deus disse assim, ponham 12 pães na mesa, mas também coloquem incenso na mesa. Daqui a pouco você vai entender por quê. Por quê? Porque agora nós chegamos na última peça do santo lugar. E na próxima semana, na festa dos tabernáculos, nós vamos entrar no Santo dos Santos. Nós vamos entrar mais dentro, na própria presença do Todo-Poderoso. Mas antes de entrar, o sacerdote se achegava a essa mesa, chamada de o altar de incenso. Em tabernáculos, você vai ver fumacinha subindo aqui. Não fique assustado. Não ache que a gente se desviou. Mas vai ser uma forma de mostrar o que nós vamos explicar hoje aqui. Então você vai ver na festa dos tabernáculos pães. Você vai ver fogo. Você está acostumado com essa menorá sendo acesa. Mas você vai ver pão. E você vai ver incenso sendo acendido aqui. Não o incenso que você está acostumado a ver por aí. Não, não é esse incenso. É o incenso da palavra de Deus que vai estar sendo queimado aqui. E você vai entender hoje por que incenso. Vamos ler a Bíblia? Aleluia. Eita, a hora voa. Êxodo, capítulo de número 30. Aleluia. Êxodo capítulo 30, verso de número 1. Diz assim: faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Só até aqui por enquanto. Então, na construção do tabernáculo, a última peça do santo lugar era um altar como esse. Desse tamanho. O tamanho é o tamanho que está na Bíblia. Então aqui dá para você ter uma noção que era uma caixa semelhante a essa. Diferente da nossa, aquela era revestida de ouro. Essa é tinta Color Gin dourada. E aqui, irmãos, incenso era queimado. Vamos ler agora Êxodo 30, verso de número 7 e 8. Diz assim: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. E também, quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Todos os dias, o sumo sacerdote Arão tinha que vir cuidar das lâmpadas da menorá. Então, de manhã cedinho,
ele entrava no santo lugar, e ele ia ver se estava queimando, se tinha óleo, se os pavis precisavam ser cuidados. Mas quando ele estava fazendo isso, ele tinha que colocar incenso para ser queimado aqui. Todas as manhãs e todas as tardes. Quando ele vinha à tarde também ver o menorá, ele tinha que mexer com a menorá, mas ele tinha que queimar incenso aqui. Agora, irmãos, o que é incenso na Bíblia? Pergunta para o seu irmão, fala: irmão, o que é incenso? Apocalipse 5:8. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 8. Diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são... Então, o que Deus queria dizer com aquele incenso sendo queimado? Aquele incenso, irmãos, era símbolo. Então não vai sair daqui queimando incenso na sua casa. Não, o pastor falou que incenso é oração. Não, você tem que entender, era só um símbolo. Deus estava usando algo físico para você entender algo espiritual. Aquele incenso que era queimado todo dia, em todo momento, naquele santo lugar, era um símbolo das orações do povo de Deus subindo até o trono. Agora, interessante, irmãos, aquele ambiente era um ambiente fechado, não tinha janelas. Então aquele incenso sendo queimado, incenso aromatizante, perfumado, enchia aquele lugar de uma névoa. Era como se Deus dissesse assim: a minha casa precisa ser um ambiente carregado de oração. Agora, irmãos, deixa eu te dar um detalhe. Quantos de vocês aqui oram? Isso aqui, se você não der um glória a Deus, eu vou largar o microfone aqui, eu vou embora. Eu garanto vocês, eu faço isso. Sabe quando você está orando, como a sua oração chega diante de Deus? Chega como um incenso perfumado. Um dia eu disse isso numa igreja e eu vi os crentes me olhando com um zoião. Mas entenda o que eu vou te dizer. Deus não ouve a sua oração. Deus inspira a sua oração. Quando você está orando e a sua oração vai subindo como incenso, a Bíblia diz que Deus ouve. Deus ouve. Mas, irmão, vamos mais fundo. Não é só ouvir. Deus gosta que a nossa oração suba como um incenso precioso. E aí ele diz para os anjos: para. Meu povo está orando. E aí ele... Ele enche os pulmões com a nossa oração. João viu um anjo que vinha com uma taça,
Depois nós vamos ler textos que falam de anjos que têm incensários, que eles chegam diante de Deus com a sua oração. Você já viu na igreja católica, às vezes na hora da missa, o sacerdote vindo com o incensário? Irmão, você sabia que no céu tem anjos com incensário como aquele? E eles vêm e eles pegam as nossas orações e eles chegam diante do trono de Deus e começam a mexer, e aquela fumaça vai chegando na presença de Deus e vai enchendo aquele lugar das orações dos santos. Cara, aquela oração que você fez hoje subiu como uma fumacinha na presença de Deus. E Deus respirou a sua oração. Deus puxou para dentro dele. Agora olha que detalhe interessante. Sabe como o incenso era aceso? O sacerdote, Douglas, não podia chegar com um isqueiro aqui e acender. Ele tinha que ir lá no altar de sacrifício, pegar uma brasa e vir aqui e acender o incenso. Essa era a ordem. Só pode acender o incenso com brasas do altar de sacrifício. Sabe o que isso quer dizer? Que a oração que Deus recebe é a oração que foi acendida lá na cruz de Jesus. Com as brasas que foram acendidas há 2000 anos atrás. Quando você passa pela cruz, quando você tem um encontro com a cruz, quando a cruz queima o seu coração e acende uma brasa dentro de você por Jesus, todas as vezes que você for orar, é como se ela viesse, aquele foguinho viesse na sua oração e aí sobe fumaça. E chega na presença de Deus. Cara, tem coisa que você vai falando, vai dando um negócio por dentro. Agora, lembra que eu disse que aqui na mesa dos pães também tinha incenso? A mesa dos pães fala da palavra de Deus. E nós falamos domingo passado, você deve orar a palavra de Deus. Vou repetir. Você deve não só ler, você deve orar a palavra de Deus. Quando você for para Israel, você vai no Muro das Lamentações, e você vai ver lá judeus, crentes em Jesus ou não, e eles vão estar com a palavra de Deus nas mãos, e eles vão estar balançando de um lado para o outro, e eles passam o dia inteiro orando, cantando o livro de Salmos. E eu me lembro que nós estávamos chegando num muro, e aí veio um rabino, um velhinho com a barbona grandona assim, barbona branca, chapéuzão preto, todo de preto, e ele veio vindo na nossa direção, e aí ele falou com o nosso guia que queria dar uma palavra para nós. E aí o guia espantou, falou assim: você sabia que é raro eles quererem falar com turistas? Mas ele quer falar com vocês. E aí aquele senhorzinho que deve estar beirando uns 90 anos, irmão, parecia que eu estava diante do profeta Isaías. Olhando aqueles velhinhos de barbona branca, parecia que eu estava vendo um profeta do Antigo Testamento. Ele virou para nós e disse assim: eles pensam, falando dos judeus, eles pensam que a glória de Deus está aqui, mas a glória de Deus não está aqui. A glória de Deus está sobre toda a terra. Cara, quase que nós saímos rodando lá no muro, junto com o velhinho. E eu fiquei olhando aquele velhinho, eu falei: esse velhinho crê em Jesus.
Ele está aqui no meio, mas ele é um dos discípulos de Yeshua. Porque eu senti sair virtude, irmãos, da palavra daquele Senhor. A glória de Deus está sobre toda a terra. Mas, irmãos, eles ficam orando 24 horas por dia, 365 dias no ano. Tem gente orando naquele muro. Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens. E eles oram, e eles oram, e eles oram. Lá eu vi o quanto a gente ora pouco. Eles passam tempo orando. E eles oram a palavra de Deus. E nós falamos aqui, domingo passado, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Nós falamos aqui que a tradução para a palavra de dois gumes é palavra de duas bocas, ou espada de duas bocas. E nós falamos que o que é uma espada de duas bocas é quando você pega a palavra de Deus, que é uma boca, e solta com a sua boca. Então agora a palavra que sai dos seus lábios é uma espada de duas bocas. A boca de Deus e a sua boca falando. Irmãos, quando Jesus foi confrontar o diabo, Jesus não ficou dialogando com ele, nada que não fosse na palavra. Por isso, o pão tinha que ter incenso. Porque você precisa pegar a palavra de Deus e você precisa orar a palavra de Deus. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa declarar. Irmãos, não existe espaço. Não, irmão, estou orando aqui em espírito, tudo bem. Existem momentos que a gente vai ficar ali orando em espírito, não dá para lançar a palavra, mas eu vou dizer uma coisa para você, tem hora que você tem que se levantar como um leão, tem hora que você tem que declarar a palavra de Deus, tem hora que você precisa ir para a palavra de Deus, pegar as promessas, pegar o que Deus disse, lançar e soltar em oração. Por isso os pães tinham incenso, por isso quando o sacerdote ia acender a lamparina, quando ele ia acender a menorá, tinha que ter incenso. Por quê? Porque aonde o Espírito de Deus está, há um ambiente de oração, há um ambiente de adoração, há um ambiente de louvor a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa ter a experiência na oração. Oração precisa ser uma experiência para você. Sabe aquele negócio, você começou a orar, parece que o negócio não vai, mas daqui a pouco algo começa a encher você. E você começa a cantar. Não interessa a sua voz. Irmãos, o melhor cantor que tiver no planeta Terra não se compara ao anjo mais chulezento que tiver no céu. Sabia disso? A voz mais afinada da terra não se compara ao menorzinho dos anjos lá no céu. Há anjos na presença de Deus que dia e noite dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles não se cansam, eles não precisam nem parar para respirar. Mas eu me lembro de um profeta que uma vez foi arrebatado ao céu. E ele viu toda a adoração no céu e ele ficou deslumbrado com aquilo. Mas em determinado momento Deus disse assim: silêncio. E ele disse assim: mas por que Deus está pedindo silêncio? E aí ele via um anjo chegando e falando: Senhor, mas por que o Senhor fez os exércitos celestiais se quietarem? Ele disse assim: porque eu ouço o louvor do meu povo lá na terra. E aí aquele profeta ficou olhando e aquele anjo falava: mas Senhor, aonde? E ele diz assim: é uma pequena igreja, com umas 4 pessoas, mas que estão me adorando, e eu preciso ouvir o louvor que sai dos lábios dele. Por isso, meu irmão, no momento do louvor, abra sua boca, cante. Ah, mas Deus sabe do meu coração. Não, Deus sabe e Ele quer ouvir o que sai da sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio.
Então você, no momento de oração, você precisa deixar subir incenso. A sua oração tem que ser como incenso. Você precisa entoar louvor, adoração. Irmão, pega o celular, põe um louvor, canta junto, chora junto. A gente precisava contemplar mais a Deus e a beleza de Deus. Sabe, irmãos, a gente vive uma vida tão corrida que a gente perdeu algo que eu acredito que é precioso, que é algo que se chama contemplação. Sabe o que é? Você olhar e ver um passarinho, e ver aquele passarinho cantando, e falar assim, cara, ele está louvando a Deus. Se ele está louvando a Deus, eu também vou. De vez em quando, sabe o que a gente deveria fazer? Pegar uma flor e ficar olhando a beleza da flor. E falar, Senhor, eu te glorifico pela tua perfeição. Quando a gente estava cantando aqui, no teu falar, milhares de galáxias faz surgir. Irmãos, você sabia que nesse exato momento, agora, tem estrelas nascendo? Você sabia que nesse exato momento tem planetas surgindo? Cientistas, há semanas atrás, acharam um planeta que está sendo formado. Quando eu vi aquela matéria, Douglas, eu falei assim, cara, há milhões de anos atrás, Deus disse assim, haja. E sabe, Márcio, o haja de Deus ainda está funcionando. Quantas mulheres grávidas estão aqui nessa noite? Você já parou para pensar do que está sendo formado dentro do seu ventre? Uma vida totalmente independente de você. A hora que Deus falar assim, chegou a hora, não dá para segurar. Você já viu que não é a mãe que decide, a não ser esses partos modernos, não, vou marcar a cesariana. Mas o normal é Deus que determina o dia do nascimento. Irmão, isso não te enche de louvor? Eu me lembro que eu conversei com um irmão cardiologista. Alguns aqui conhecem o Dr. Samuel, congregou com a gente aqui um tempo. E ele falou que a coisa mais louca, Beth, foi quando ele foi fazer uma cirurgia do coração. E ele pegou o coração da pessoa na mão, assim. E ele sentiu o coração pulsando, Adalberto. Puf, puf, puf. E ele viu como nós não somos nada. Mas também ele viu como Deus é tudo. Então, quando eu chego no altar de incenso, essa é a hora que eu entendo que a minha oração sobe diante dele como incenso precioso. Oh, meu Deus, e a hora voa, Jesus. Vamos ler agora. Ah, meu Deus do céu. Eu lembro que eu fui no Aquário de São Paulo, na excursão lá do Cantinho do Céu. Lembra, Everaldo? E irmão, pensa num lugar que eu fiquei turbinado. Quando eu vi as raias. Eu vi uma raia lá que se eu tivesse dinheiro eu ia fazer um criador de raia. As raias pretas de bolinhas brancas. E eu fiquei olhando ela passando no vidro assim, bolas brancas perfeitas. E eu falei assim, Deus, o Senhor, no dia que o Senhor criou essas raias, o Senhor pegou um compasso e foi fazendo bolinha por bolinha, certinho. Eu vi peixinhos minúsculos, parece que pintados à mão. E eu vi peixes imensos. E esses dias eu estava vendo um vídeo de uma baleia e de um mergulhador do lado.
O olho da baleia era o tamanho da cabeça do cara. E o cara nadando ao lado é aquele animal gigantesco. E eu falei, Deus, o Senhor é chique demais. O Senhor cria um animal tão grande, mas cria seres minúsculos. Deus cria o abacaxi, cria a melancia. Cria a laranja e a banana. O kiwi, o alface, a couve. Ele cria o azulão, o bem-te-vi, o sabiá, a avestruz, o pica-pau, o elefante, o leão. Irmão, se a gente contemplasse a beleza da criação, a gente ia viver vidas mais cheias do Espírito. Em noites estreladas, olhe para o céu e contemple as estrelas. Diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. E o salmista diz assim: o céu é o seu trono e a terra é o tapetinho dos seus pés. Para tentar dizer da grandeza dele. Mas sabe o que mais me maravilha? Quando eu descubro que um Deus que sabe o nome de mais de trilhões de estrelas também sabe o meu nome e me chama pelo meu nome. Ele não chega e fala: ô, você aí de terninho chumbo, que está aí pregando nessa igrejinha aí em Suzano, deixa eu ver o endereço. Ah, Daniel Joaquim Esteves, número 101. Vocês aí, povinho reunido, o que vocês estão querendo? Não. Ele olha lá do céu e nos contempla. E ele diz: hoje está lá o Everaldo, está o Douglas, está o Joanilson, está a Carol. E sabe, mulheres grávidas, você já tem o nome das crianças? Já tem? A Bárbara não tem. Já tem, Carol? Ainda está assim? A Bíblia diz que Deus já chama pelo nome. Tanto isso é verdade que eu tenho um testemunho. Quando a Melissa estava no ventre da Neide, a gente sabia que era menina. A Neide leu mais de 2.000 nomes. E ela separou uns 50. E eu me lembro que ela chorando, falou assim: a criança vai deixar de beber e eu ainda não tenho nome. Essa criança vai nascer sem nome. E eu, meu Deus, como que a gente faz agora? Porque tinham tantos nomes. E um nome que ela gostou era um nome que era um nome demoníaco. Eu falei: ih, agora bagunçou. E aí ela saiu. E eu dei uma cochiladinha da tarde. E eu disse para ela: Deus já chama essa menina pelo nome. Nós só precisamos descobrir qual é o nome que ela já chama ela. E eu fui e cochilei à tarde, Adalberto. E no cochilo, eu fui vendo vários quadradinhos com bichinhos, letras e números. Sabe aquelas coisinhas de criança? Flutuando assim. E daqui a pouco aquele negócio começou a embaralhar e formou o nome: Melissa. E aí eu acordei e falei: descobri. Deus chama esse bebê de Melissa. Quando ela chegou, eu falei: eu já sei o nome. Ela falou: é? Eu falei: é, Deus me revelou como ele já chama. Ela falou: como? Melissa. E a gente sempre fala para Melissa: o nome dela foi dado por Deus, porque Deus mostrou como ele já chamava no ventre. Irmãos, um Deus assim, você não está com vontade de dar um glória, não? Você não está com vontade assim, sabe aquelas tremidinhas assim que de vez em quando a gente... Você não está com a vontade de dar uma faladinha em línguas, não?
Você não está aí falando assim, cara, que hora que vai soltar o louvor para nós já quebrar tudo? Essa é a hora que aqui no altar de incenso, eu começo a contemplar a grandeza de Deus. E eu começo a liberar incenso para Ele. Ah, irmão, o crente não pode ser bicudo. Por isso eu me converti e sou pastor de uma igreja certa. Ah, irmão, desculpa, nada contra, mas eu não ia conseguir ser membro de uma igreja engessadinha, não. Agora a Giovana estava tocando aqui, eu estava até rindo por dentro, que eu falei, Deus, eu já sei aonde eu vou estar no céu. Se o Senhor não estabeleceu o teu reino antes aqui na terra e eu for para o céu, eu vou estar no meio do louvorzão lá. Ah, já sei, vou estar embolando com os anjos lá. Vou estar embolando com as harpas, com as taças. Você não tem vontade de embolar, não? E você tem que ter a experiência de estar lá lavando louça e um louvor começar a brotar dentro de você. Hoje é onde a gente celebrou o casamento, nós estávamos pensando, meu Deus, esse lugar aqui ia ser um lugar certinho para orar. Mas eu nem falei para Neide, teve uma hora que eu vi um beija-flor parando numa florzinha e ele ficou lá. E eu fiquei olhando o beija-flor, falei, Deus, isso é tremendo demais. Aí eu dei até uma faladinha em línguas. Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Olha para você, quantas coisas Deus tem feito na sua vida. Como Deus tem sido bom. Ah, pastor, mas tem tanta luta. Querido, você está cheio de luta, mas você está vivo. E se você está aqui é porque ainda há força em você. As lutas ainda não sufocaram você. E basta uma palavra dele, tudo muda. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia caos, havia trevas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Fala para o irmão que está aí do seu lado, você só precisa de uma palavra de Deus. Salmo de número 141, verso de número 2. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor já mudou metade do que eu ia falar. Eu amo isso, eu amo. Gente, eu estou quase envergando aqui, é sério. Eu estou até procurando um lugar aqui. Se de repente você baixar para ler a Bíblia e levantar a cabeça, eu não estiver aqui, olha para o chão. O que está escrito aí? O salmista estava orando. E aí ele levantou as mãos e disse assim: que a minha oração suba diante de ti como incenso, e que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Como diz o pastor Antônio Cirilo, quando a gente levanta as mãos, Deus se lembra do sacrifício de Jesus, porque Jesus é o sacrifício da tarde. Então o salmista está dizendo assim: quando eu levantar as minhas mãos, se lembra da obra de Jesus lá na cruz. Por isso nos cultos você tem que levantar a mão. Ah, irmão, desculpa você que gosta de ficar travado no culto, mas cara, você precisa ter um encontro com Ele. Porque não dá, quando a gente tem um encontro com Ele, não dá para ficar travado. Não dá, não dá. Quando a gente começa a contemplar a grandeza da sua criação, não tem como não brotar. Você já viu aquele choro que não brota na frente, brota por trás dos olhos? Você já sentiu isso? Eu estou aqui com lágrima por trás do meus olhos. Eu estou chorando por dentro. Só de pensar nessa criação.
Sabe o que é o culto? Sabe o que é a reunião? É quando os filhos, os sacerdotes do Todo-Poderoso se reúnem e a gente começa a orar, a louvar e a adorar, Nelson. Aí vai subindo uma fumaça. E aí sabe o que acontece? Vamos ler aqui. Jesus. Apocalipse 8. Irmão, eu estou aqui como o nosso amado profeta Gregório, que já está com o Senhor, dizia: Senhor, por que me criaste assim, tão sensível? Gente, eu gosto demais. Irmãos, o salmista contemplava a glória de Deus. Ele disse assim: mais vale um dia em tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. A andorinha encontrou casa nos teus átrios, e eu encontrei os teus altares, ó Deus. Sabe qual o altar que ele está dizendo? Ele falou altares, ele não disse altar, porque no tabernáculo tinha 2 altares: o altar de sacrifício e o altar de incenso. Na linguagem do Novo Testamento ele estava dizendo assim: eu encontrei a cruz, o lugar da salvação, e eu encontrei um lugar de adoração, de oração e de louvor na tua presença. E isso para mim é como casa. Eu amo habitar. Apocalipse 8, verso 3 e 4. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou-se de pé junto ao altar. O altar aí é o altar de incenso, porque lá no céu tem um altar de incenso. E o que está queimando no altar de incenso? Diga para o seu irmão: a sua oração está queimando no céu. Não, vocês não crêem nisso. Se você crê, você tinha dado um mortal agora. Um anjo chegou junto ao altar. Fala para o seu irmão: nesse exato momento tem um anjo. Ele tem um incensário. E ele chegou junto do altar celestial. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com a oração dos santos. Boa notícia, os santos aqui não são os santos que você imagina. Os santos aqui são todos aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Se você foi comprado e lavado pelo sangue, você é um dos santos e a sua oração está sendo dada aos anjos. E pela fé, eu creio que nessa noite tem um anjo aqui com um incensário grandão, recolhendo as nossas orações para levar. Verso 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que aconteceu aqui? O anjo encheu o incensário de oração, de adoração, encheu com mais orações, pegou brasas do altar de Deus, colocou, começou a girar, e jogou na terra, e diz que houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto.
O que isso quer dizer? Que quando a nossa adoração, nosso louvor, a nossa oração sobe como incenso, Deus respira e Deus fala: responde, devolve para a terra em forma de resposta. Mas não só isso. Não, agora eu acho que agora eu vou arrancar um glória daqueles. Quando a resposta vem e atinge o alvo, há vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. O que isso quer dizer? Cara, quando a resposta da sua oração chegar, se prepara, porque vai tremer tudo. Atos capítulo 4, os discípulos estavam reunidos e falaram assim: Senhor, dá-nos ousadia. Quem estava aqui sexta viu isso. Dá-nos ousadia. Estende as tuas mãos para que através de nós possam ser feitos sinais, maravilhas e prodígios. E diz que aconteceu o quê? Quando eles terminaram de orar, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer mais? Paulo e Silas estavam na prisão. À meia-noite, o que eles estavam fazendo? Ao teu falar, milhares de galáxias faz surgir. E o que aconteceu? E todas as cadeias se abriram. E o carcereiro falou: cara, acabou. Eita, vou me matar. Paulo falou: calma. Deus respondeu nossa oração, mas não é para morte, é para salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu quero lançar uma palavra sobre você. As suas orações estão sendo recolhidas pelo Senhor. E eu acredito que muitos de nós estamos na fase que os anjos estão só rodando o incensário. Mas quando Ele lançar a resposta, tudo que tiver ao redor seu vai ser abalado. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos acontecerão. Mas fica tranquilo, libertação vai estar chegando, salvação vai estar chegando. Não é para a morte, é para a vida. Poder no Espírito Santo vai estar chegando. E toda resposta de oração traz mais louvor, traz mais adoração. Irmão, eu duvido Deus responder a sua oração e você não adorar. Eu duvido. Você não falar assim: cara, foi Deus que respondeu. Irmão, domingo passado eu vim para cá e eu falei: Deus, a gente está terminando lá a pintura e eu só tenho R$50 em caixa. O povo precisa comer. Como que eu vou dar pão com mortadela para aquele povo, Senhor? E se a tinta não der? E se precisar de pincel? Falei: Deus, nós só tem 50 conto. Antes de vir para o culto, Vaninha. Mas quando eu cheguei em casa, a Neide falou assim: Márcio, me deram uns envelopes com os dinheiro para pintura. E aí quando eu juntei tudo, tinha R$500. Talvez você olhe e fale assim: já vai falar de dinheiro. Não, irmão, não vou falar de dinheiro. Eu vou falar de um Deus que está vivo.
e que pode parecer para você coisa tola, mas eu gosto de ser como criança diante dele. O que o meu coração se encheu foi como se Jesus estivesse aqui olhando cada um dos irmãos pintando, vendo o esforço, vendo a dedicação de fazer o melhor, não para a casa dele, porque ele não mora aqui, mas se fazer algo para ele. O lugar onde a gente se reúne para adorar a ele. E é como se ele visse, irmão, não dobrei o joelho, eu só falei com ele, falei, Jesus, nós só tem 50 conto. E aí ele mandou 500 conto. É como se ele falasse assim, cara, você está preocupado com o quê? É eu que mantenho a minha família. Toma aqui mais 500. Aí na segunda chegou mais 300. Na terça chegou mais 150. E depois chegou mais 2.000. Para a gente reformar o altar. E eu falei, Jesus, nós estamos cuidando da pintura e o Senhor já está falando da reforma do altar. Irmão, você acha que com Deus desse, eu falo, Senhor, se o Senhor cuida dessas coisas, quanto mais o Senhor não cuidará de outras. Se Ele veste os passarinhos, você acha que Ele não vai vestir você, que é filho? Você acha que se Ele alimenta toda a criação, você acha que Ele não vai alimentar você? Um dia Jesus disse assim, qual é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Irmão, a gente não é tudo essa bola toda e a gente cuida dos nossos filhos. Quanto mais o Pai não vai cuidar de nós. Talvez você não esteja tendo o que você quer, mas eu garanto que você está tendo o que você precisa. Porque tem tempo que o pai só dá o que o filho precisa, mas tem tempo que o pai dá uns agradinhos. Tem tempo que o pai chega e fala, vou dar uma mimadinha, vou dar um negocinho para ele se alegrar. Mas sabe o que eu descobri? Os mimos vêm quando a gente se alegra, quando Ele supre a gente na necessidade. Sabe, irmãos, os dias que eu tive em Salvador, entendo o que eu vou te dizer com o coração maduro. Eu estou ministrando na igreja, quando acabou, a presença de Deus foi tão grande que as pessoas começaram a trazer coisas e jogar nos meus pés. E eu fiquei assustado com aquilo. Porque veio celular, veio relógio, dinheiro, aliança. E eu, gente, o pastor falou, para. Deus está querendo fazer algo para o meu povo, recebe. E eu lá constrangido. E aí o pastor veio e falou assim, apóstolo, Deus mandou eu dar o meu relógio para você. Você usa? E eu estava tão constrangido. E aí ele me deu o relógio. A esposa dele chegou e falou assim, pega esse relógio e leva para sua esposa. Eu não a conheço, mas Deus mandou eu dar esse relógio para ela. E aí, irmãos, sabe o que eu me lembrei?
de um dia que a minha meia estava furada. E eu orei. E Deus mandou um par de meia num culto. E como eu louvei a Deus por aquele par de meia. E Deus falou: agora esse relógio é uma recompensa pela sua gratidão pelo par de meia. Essas coisas não estavam escritas aqui para mim falar. Mas se eu estou falando é porque tem alguém aqui que precisava ouvir. Deus está cuidando de você. Nas pequenas coisas. Talvez você esteja querendo ver as grandes e está perdendo de ver nas pequenas. A gente acha que Deus só abençoa se a gente tiver com o carro do ano. Mas às vezes Deus abençoa quando a gente está com vontade de comer um bolinho de chuva. E algum irmão pega e fala assim: fiz um bolinho de chuva e veio você no meu coração. Quando você está precisando de uma meia e alguém olha e fala assim: senti te dar uma meia. Não veja isso como humilhação, veja isso como um cuidado. O tempo da bonança vai vir. O tempo da bonança vai vir. Mas existe o tempo de contemplar Deus nas pequenas coisas. Por isso, os sacerdotes, eles são aqueles que estão sempre levantando incenso. Sempre. 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 Estão sempre adorando. Estão sempre com gratidão. Qual foi a última vez que você agradeceu? Porque você pôde ir lá no mercado comprar meio pacote de arroz. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus? Porque ainda que a sua cama esteja escorada de bloco, você tem uma cama para deitar. Você pode não morar na casa dos sonhos, mas você tem um teto. Qual foi a última vez que subiu um incenso de gratidão? Pelos livramentos, pelo cuidado, pela palavra de Deus, até pelos puxões de orelha. Quando eu chego no altar de incenso, eu sinto o Espírito Santo me chamando para gratidão, para contemplação, para adoração, para levantar incenso diante dele. Eu digo como salmista: suba minha oração como incenso. Um dia Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Em outras palavras, casa de adoração, casa de louvor. Qual foi a última vez que você saiu da sua casa para vir para o culto com o coração grato? Mesmo triste por alguma situação, a gente deveria mudar o nosso coração ao passar daquela porta e falar: Senhor, ainda que as coisas não estejam acontecendo como eu queria, eu me achego à tua presença com um coração grato, porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me conhece pelo nome. Eu não sou mais um na multidão. Você não é mais um na multidão. Como ele disse para o profeta Jeremias: eu te escolhi desde o ventre, e desde o ventre eu te chamei profeta às nações. Como disse Davi no Salmo de número 139, para onde eu irei, Senhor? Se em todos os lugares tu estás.
quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor via aquela forma informe. Quando você tinha segundos de concepção, naquele momento que o espermatozoide e o óvulo se fundiram, e você era só uma célula, Ele já disse: vai se chamar Isabel, Márcio, Douglas, Daniela, Davis, Renata. Ah, mas eu não gosto do meu nome. Se eu fosse você, eu gostava. Ah, mas você não sabe, meu nome é estranho. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ainda que seu nome seja estranho, tem um propósito em Deus. Se Ele já me chamava pelo nome quando eu era uma célula, e agora que eu tenho 2 pés, 2 braços, tenho uma família. Se quando eu ainda estava nas trevas Ele me livrou, se quando eu blasfemava contra Ele, Ele me deu livramento. Hoje eu contei um pouco para Melissa. Eu falei: Melissa, um dia colocaram um revólver na minha cabeça, e o cara disse: eu vou te matar. E eu falei: você vai me matar. E eu grudei o revólver do cara. Falei: vai matar, então mata. E a Melissa: pai, então você já viu uma arma de perto? Eu falei: eu já vi uma arma encostada aqui, ó. E ela: pai, então você é muito forte porque ele não te matou. Eu falei: não, eu sei aquele que é forte, que falou: cara, eu tenho um plano na sua vida. E hoje na mesa, no casamento, eu fiquei pensando em quanta besteira eu já fiz e o quanto Deus me mudou. Não tem como, irmãos, não dar a Ele a glória. Não tem como. Não tem como não dar a Ele a glória. Como disse o salmista: o que daria eu, Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito. Sabe, Celso, ontem eu saí com algo aqui no meu coração, e eu te vendo aí sentadinho, eu preciso falar. Ontem, quando a gente estava conversando, vou te expor, hein? Ontem, quando a gente estava conversando aqui, eu fiquei olhando para você, e eu fiquei pensando: quantos livramentos você já não teve? E eu fui embora para casa falando assim: Deus, é o Senhor quem tem guardado os céus todos os dias. E olhando você aí, Celso, me veio no coração o que eu fui meditando para casa. Quantas vezes a gente sai sem saber se vai voltar, né, Dani? Quantos aqui teriam testemunhos de livramentos que a gente viu, mas e os que a gente não viu? Sabe aquele livramento assim, de na hora de sair, seu tênis sumir, e você: mas estava aqui, eu vou chegar atrasado. E aí você não deixou a murmuração sair dos seus lábios, e você pergunta: não, Deus, amém, eu sei, Deus, Senhor seja louvado, eu vou achar. Eu creio que naquele dia no céu Deus vai mostrar: lembra, aquele dia foi eu que escondi o seu tênis, porque ia acontecer na próxima esquina isso, e eu te livrei. Um dia desses a Daiane ligou para a Neide e falou que ela entrou numa loja e 2 caras passou correndo por ela, e a moça falou assim: moça, sai correndo porque a loja acabou de ser assaltada. Segundos que a Daiane chegasse mais cedo, ela ia estar dentro do assalto. Isso é livramento, irmãos. Mas talvez você diga assim: mas pastor, eu fui assaltado. Mas está aqui, é livramento também. Por quê? Porque Ele é Deus. Quando eu chego no altar de incenso, então eu me derramo. Eu reconheço quem Ele é,
E eu adoro. Quantas palavras proféticas você já recebeu? Quantos puxões de orelha? Quantas vezes você teve desanimado e algum irmão ligou, falou: fulano, você está bem? Estou orando por você. Você tem dúvida que Deus cuida de você? Você já se viu no espelho hoje? Como você está bonito? Você pode não estar vestido num terno no Hugo Boss. Você pode não estar vestido uma camisa do Dalina. Você pode não estar aí com uma sandália aí, sei lá, dessas top. Mas você está bonito, porque Deus tem vestido você. Pode ser uma blusa comprada lá na Torra, em promoção. Mas foi o Pai que te deu. Glorifica Ele no pouco, que vai chegar uma hora que Ele vai te colocar no muito. Quantos de vocês estão gratos? Vamos participar da ceia? O maior ato de amor foi Jesus dar a sua vida por nós. Você pode não ter carne na sua casa um bom tempo, mas agradeça a Jesus pelo sacrifício, por você estar salvo. Eu preciso de irmãos rapidinho, para já pegarem os elementos e irem distribuindo. Quem pode participar da ceia? Cara, você que já entendeu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Pastor, mas eu estou desviado. Volte a ser enviado nessa noite. Pastor, mas eu estou sem igreja. Você crê em Jesus? Pastor, mas se eu não entendo, eu fiz um pecado terrível essa semana. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu creio, Jesus. Pode distribuir, a hora voa. Meu Deus, eu sinto uma fumacinha da presença dEle. Sabe aquela fumacinha suave? Você não vai poder ir embora para sua casa nessa noite sem antes dar uma chorada na presença dEle. Não pode não. Meu Deus, que gostoso. Está gostoso aqui, hein? Jesus está andando aqui. Fica vindo no meu espírito, irmãos. Diga a esse povo que eu tenho cuidado deles. Deus tem cuidado de nós, Bárbara. Deus cuida. Deus cuida. A Bárbara está ali, amém. Amém. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida, Sérgio. Deus cuida. Deus cuida. Você tem uma família bonita, sabe, Sérgio? Eu olho para vocês assim, eu vejo um brilho de Deus. Às vezes o maior tesouro que a gente tem não é dinheiro, não é um carro. Às vezes não, com certeza. O maior tesouro que alguém pode ter é a sua família. Sabia disso? E a gente deveria agradecer a Deus pela família que a gente tem. De vez em quando dá umas cabeçadas, isso faz parte. Sai dá um charme.
Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho andado por muitas igrejas e eu vejo muitos pastores reclamando das suas ovelhas. E isso me entristece, sabia? Porque vocês não são essa bolacha toda, mas eu não reclamo para Deus de vocês. Vocês não são tudo isso. Vocês dão trabalho. Vou ser sincero. Mas eu posso dizer diante de Deus que eu amo vocês. Vocês são o melhor povo que Deus poderia me dar. Porque vocês são a minha família. Eu amo estar com vocês. Eu amo estar com vocês. E a minha esposa é testemunha. Essa semana eu falei para ela, cara, como eu queria ter condições financeiras, sabe, Douglas, para pegar cada um desses que veio aqui nesses dias pintando e dar alguma coisa. Eu falei, Deus, eu não tenho nada para dar de presente para aquele povo. Senhor, eu queria ser um dos caras mais ricos do mundo, para dar um carro para um, uma casa para o outro. Mas eu não tenho, Deus, mas o Senhor tem. E eu falei, Deus, se o Senhor pode fazer algo por mim, faça. Abençoa cada um que está indo lá pintar, que está ofertando, que está orando, que está falando assim, cara, está ficando bonito. Está faltando pão, cálice, todo mundo pegou? É um miolinho aí, cálice. Gente, eu sei que nossos cultos nunca acabam no horário, mas eu sou um cara que eu amo a presença de Deus, gente. O meu pecado é amar a Deus. Eu amo a presença dele, sabe? Quando eu percebo que ele está num ambiente, eu não consigo. Não consigo. Não consigo sair daquele. É tão gostoso. Eu estou olhando para vocês, eu estou vendo a beleza de Cristo em você. Tem algo acontecendo no reino do Espírito a favor de cada um de vocês. Sabe, Sérgio, eu olho para você e o Espírito Santo diz para mim, fala para ele, que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Você acha que você está vivendo os melhores dias? Os seus melhores dias ainda estão por vir. Porque nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para você e para a sua casa. E sabe, Sérgio, Deus fala aqui no meu coração para dizer para você, nesses dias, olha para a sua família e veja como o maior tesouro que Deus depositou nas suas mãos. Valorize cada momento. Sabe aquele momento que a gente está junto? E às vezes só tem um sorvete para nós tomar junto. Valoriza isso. A gente deveria valorizar as pequenas coisas. Valoriza isso, Sérgio. Isso é precioso. Isso é um tesouro que Deus te deu. Ele está aqui, gente. Eu sei que você quer ir embora para assistir o Fantástico, mas eu vou dizer que o Extraordinário está aqui. Se o Extraordinário está aqui, eu não sairia do Extraordinário para assistir o Fantástico. Quantos de vocês estão gratos com o Senhor?